Quando finalmente o Denji estava para conseguir o que ele tanto queria, eis que o Fujimoto, mais uma vez, foi muito sacana e tirou o doce da mão da criança. Agora que o novo caos está instaurado em Chainsaw Man, será que tem como as coisas voltarem ao estado anterior? Como seria possível consertar essa cagada? Nós vamos conversar sobre isso e muito mais ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 230 de Chainsaw Man. Se você puder apoiar meu trabalho no canal, você pode fazer isso se tornando membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas quem não puder, só de se inscrever, comentar, curtir o vídeo ou comprar os mangás do Chainsaw Man pelo meu link na Amazon já é uma grande ajuda. Bom, o capítulo começa com o corpo da Yoru ainda projetado em cima do Chainsaw Man e ela quis saber por que o Denji pensou que ela desviaria do pombo enquanto ela estava na moto. Afinal, o Denji conscientemente vomitou um pombo, acreditando que seria o suficiente para impedir a Yoru. Só que ele não estava afim de conversa fiada e estava mais interessado em saber se eles iriam macetar. Mas a Yoru insistiu na pergunta e o Denji respondeu que tinha uma amiga, que era um demônio com personalidade horrível, que tentava matá-lo sempre quando tinha chance. Apesar disso, ela era legal com os animais. Então, o Denji acreditou que o mesmo raciocínio se aplicaria a Yoru, já que ele gostaria que ela também fosse assim. Lógico que o Denji está se referindo à nossa querida Power, né? No final das contas, a lembrança da Power, de certa forma, salvou a vida do Denji. Olha, eu só quero saber quando o Denji vai honrar a promessa de procurar pelo demônio do sangue. Porque a parte 2 parece estar caminhando para sua reta final. Será que isso vai rolar só em uma possível parte 3? Enfim, a Yoru quis entender um pouco melhor o motivo pelo qual o Denji queria que ela fosse daquele jeito, e ele explicou que talvez ela estivesse se sentindo sozinha e quem sabe quisesse um amigo. De qualquer forma, a questão aqui é que eu acredito que o Denji queria dizer que, por conta da solidão, talvez a Yoru quisesse criar uma conexão com alguém, e ele estava se oferecendo para ser essa pessoa. Então, a Yoru quis saber se seria suficiente se eles fossem só amigos. Mas o que foi que o Denji respondeu? Eu gostaria que fosse uma amiga com quem eu posso transar. E diante dessa resposta, a Yoru ficou corada e concluiu que realmente ele só pensava com a cabeça de baixo. Mas percebam que aqui entra o que eu havia falado no último review. Na parte 1, o Denji salvou a Power logo depois de ter sido traído. E ainda que ele também tivesse feito isso com a intenção de pegar nos peitos da Power, pelo menos foi isso que ele verbalizou, no fundo, o Denji sentiu empatia pela Power porque o Miauzinho tinha sido sequestrado e ele se lembrou do desespero que sentiu no dia em que o Potita sumiu, acreditando que a Power deveria estar se sentindo da mesma forma. E assim como a Power, agora com a Yoru o cenário é bem semelhante. Por mais que num primeiro momento ele tenha verbalizado que salvou a Yoru porque ela havia prometido macetar com ele, agora ele explicou que pensou na ideia do pombo porque seria legal se a Yoru se importasse com os animais como a Power. E ainda foi além, dizendo que talvez ela estivesse se sentindo sozinha e quisesse um amigo. Até porque o próprio Denji se sente dessa forma e projetou esses sentimentos na Yoru. Ou seja, embora o Fujimoto faça parecer que o Denji é só um adolescente tarado cheio de hormônios, essa é apenas a casca de fora. Afinal, é nesses momentos que a gente percebe que o Denji é um personagem com uma profundidade muito maior do que aparenta. A Yoru, por sua vez, disse que odiava o Chainsaw Man, mas gostava do Denji. Então, por isso, ela decidiu que eles deveriam fazer uma trégua temporária e mergulhou a sua mão na sua própria poça de sangue e deu sangue pro Denji se recuperar. O lance é que a Yoru tem toda uma rivalidade e umas questões pendentes que ela precisa resolver com o Chainsaw Man. Mas acontece que o Denji é um ser totalmente fora da caixinha, que chama a atenção da Yoru por ter uma personalidade única. Eu diria que ele é um ser especial. E reparem que os destroços que desabaram caíram exatamente em cima da poça de sangue onde a Yoru tava. Ou seja, se o Denji não tivesse dado sangue a ela, a Yoru teria sido esmagada e só não morreria porque não existe mais a morte. Mas definitivamente o Denji acabou de salvar a vida da Yoru, então essa trégua entre eles é muito bem-vinda. Mas voltando, a Yoru estava sentada em cima do Denji, numa posição bem sugestiva, digamos assim, e disse que deixaria o Denji transar com ela e que a Asa também consentiu com isso. Essa parte final eu tenho as minhas dúvidas. Será mesmo que a Asa consentiu? Ou essa é mais uma das mentiras da Yoru? Esse olhar de lado da Yoru é meio suspeito e pode sugerir que ela tá mentindo. Ou
então ela pode estar olhando pra Asa em forma de alucinação, já que elas se comunicam dessa forma. De qualquer modo, na minha opinião, o Denji segue constantemente em busca de afeto e de intimidade, e ele acredita que irá conseguir satisfazer essa necessidade através do sexo. E a Yoru não pensa muito diferente, porque me parece que ela também enxerga o sexo como forma de conexão. Então, talvez ela esteja interpretando a atração da Asa pelo Denji, confundindo como um desejo sexual. Também tem essa possibilidade. Eu, sinceramente, só vou acreditar que a Asa está de acordo com isso quando ela der expressamente o seu aval. A Yoru até pode estar falando a verdade, mas o lance é que eu não confio muito nela. Mas enfim, depois que a Yoru concordou em macetar com o Denji, ele voltou para sua forma humana e tudo indicava que eles finalmente iriam partir para a saliência. Mas como Fujimoto é muito sacana, nada é simples pro Denji. Quando o Denji estava feliz da vida porque ia conseguir o que tanto queria, nesse momento o caos entrou em cena. Vários demônios com aparência de animais surgiram do nada e começaram a correr na direção do Denji e Yoru, cortando totalmente o clima entre eles. E nisso surgiram 3 novos demônios que não parecem estar pra brincadeira, enquanto um enxame de bichos parecia sobrevoar uma cidade na Índia. Isso porque nós vemos a Fumiko da Índia dizendo que ferrou a porra toda porque tinha um monte de morcegos devorando as pessoas. E quem estava do outro lado da linha era a Fumiko do Canadá, e falou que um fenômeno parecido também estava acontecendo onde ela estava. Mas no seu caso, era uma enorme infestação de insetos que estava devorando as pessoas. E aí, ela foi além e explicou que esse caos todo estava acontecendo porque quanto maior for o poder reprodutivo de uma espécie, mais descendentes são eliminados ao nascer. Só que essa lógica mudou agora justamente porque a morte deixou de existir nesse mundo. Ou seja, cada descendente que nasce continua vivendo para sempre. E é daí para pior, porque de agora em diante, os humanos serão devorados vivos em nome da reprodução das espécies. E o grande detalhe é que depois de serem devorados, ainda que só tenha restado apenas uma parte do corpo das pessoas, elas vão continuar vivendo em dor e sofrimento para sempre, já que o Chainsaw Man devorou e apagou o conceito da morte. Olha que legal, né? Meses antes do Denji devorar o demônio da morte, eu tinha avisado que isso ia gerar uma catástrofe no mundo, e aconteceu exatamente o que eu falei. As pessoas, e até os animais, quando sofrem ferimentos horríveis, eles continuam vivendo em sofrimento, sem ter a chance de morrer, porque a existência nunca será definitivamente apagada sem a morte. E eu tinha comentado com vocês que haveria uma subversão no ciclo da vida. E agora, até os bichos estão enlouquecidos e tendo um comportamento anormal, justamente porque a morte deixou de ser uma barreira para a sobrevivência das espécies. Como é que contorna essa merda? Assim, a forma mais óbvia seria o Chainsaw Man vomitar o demônio da morte, restaurando o conceito da morte. Eu não sei se seria possível retornar as coisas a um estado anterior. Eu acredito que não. Mas eu penso que seria possível evitar que tudo piore cada vez mais. Até porque a morte é essencial para que se tenha um equilíbrio no ciclo da vida. Uma outra saída paliativa seria a intervenção de demônios que têm relação com fenômenos da natureza, como é o caso do demônio do fogo. Até porque animais como um todo têm pavor do fogo. Mas galera, não tem jeito. Enquanto o Chainsaw Man não vomitar o demônio da morte, o mundo vai continuar totalmente desequilibrado e num completo caos. Enfim, a Fumiko do Canadá ficou no vácuo porque a Fumiko da Índia foi devorada pelos morcegos e só sobrou a mão dela. Mas ainda assim, ela continuou falando sozinha e comentou que no ano passado, as Fumikos se reuniram na casa de férias. O interessante é que mesmo sendo todas Fumikos, as coisas que cada uma temia eram diferentes para cada uma. Dentre os medos mais comuns estavam o medo de pessoas, doenças e guerras. Porém, a Fumiko do Canadá, naquele momento, não conseguiu responder qual era o seu medo. Agora que ela estava sendo cercada por insetos que pareciam baratas, ela sabia a resposta. E nossa, me deu muita agonia ver essas baratas entrando pelas frestas da porta, sabendo que elas estavam prestes a devorar a Fumiko. E olha que eu odeio a Fumiko. Eu tenho horror à barata, né? Então, obrigada Fujimoto por ter criado em mim um medo que eu nem sabia que podia existir. E vale lembrar que, como não existe mais a morte nesse mundo, isso significa que a dor será ainda pior
maior e que ela nunca vai cessar. Enfim, uma coisa que eu pensei foi, será que a Fumiko original já morreu há um tempão e o que restaram foram os seus clones que continuaram se reproduzindo? Será que elas ganharam alguma espécie de autonomia? Ou será que a original precisa continuar existindo pra manter os efeitos do contrato com o demônio das ISTs? Não sei. Apesar das Fumikos serem uma espécie de clone, existe uma certa autonomia entre elas, já que cada uma tem um medo diferente. Agora, um último detalhe é que quando apareceu aquele demônio gafanhoto lá no capítulo 226, eu comentei com vocês que seria muito maneiro se ele fosse o demônio das pragas ou da pestilência. No final das contas, o Chainsaw Man matou esse cara de forma precoce e a gente nunca descobriu quem ele era. Mas enfim, na época eu disse isso porque uma das pragas do Egito, que está descrita na Bíblia, foi justamente um enxame de gafanhotos que devorou as colheitas no Egito. E agora, esses bichos doidos que estão devorando as pessoas vivas estão parecendo uma espécie de upgrade das pragas do Egito. Não sei se essa é a intenção do Fujimoto, mas pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Bom, nesse momento, o mangá retorna pro Denji e Yoro, que estão cercados pelos demônios. Yoro sugeriu que eles fugissem, afinal, eles estavam com muito pouco sangue. Só que o Denji tinha um plano diferente em mente. E aí, ele começou a conversar com Potita, dizendo que fugir não era uma opção. E ele tava com um olhar muito psicopata, demonstrando que ele não tava nem um pouco afim de poupar aqueles demônios que atrapalharam o seu momento com a Yoro, justamente na hora que ele finalmente conseguiria macetar. Então, ele puxou a cordinha aqui da partida ao motor e disse: "Se vão ficar no nosso caminho", e aí ele parou a frase no meio porque ele esqueceu a parte final. Eu achei esse final hilário porque o Denji esqueceu a sua fala de efeito porque ele devorou o demônio da morte, o que acabou afetando a sua memória. E originalmente, a fala de efeito que o Denji disse desde o primeiro capítulo era: "Se você vai ficar no nosso caminho, então morra". Mas essa parte final meio que se perdeu, né? É interessante que eu já tava achando que Chainsaw Man tava caminhando pros seus capítulos finais da parte 2 quando surgiu essa reviravolta. Ainda assim, eu tenho a impressão de que a parte 2 já tá na reta final. E segundo vozes da minha cabeça, pode ser que ainda termine nesse primeiro semestre de 2026. Mas nesse caso, eu tô imaginando um cenário em que haja uma parte 3, porque ainda tem várias questões que ainda não foram resolvidas, né? Enfim, na semana que vem teremos uma nova pausa, mas se você curtiu o vídeo, capricha aí no like e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e se puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E ative as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve